Nós temos aqui na mesa a Ana Tereza, que é da UFRJ, isso? O Adalgildo Júnior, que é aluno de iniciação científica da UERJ, e o Diego Lopes, que é da PP de Artes, da UERJ? Só do doutorado. Tá, do doutorado da UERJ. Então, eu vou passar a palavra para o Adalgildo para ser o nosso primeiro palestrante. Boa tarde a todos. Obrigado pelo comparecimento. Eu venho atuando ao longo do último ano, né, em uma pesquisa sobre Walter Benjamin, orientada pela professora doutora Sheila Cabo. Após um certo período de leitura, né, da teoria benjaminiana, que é inesgotável, ela é muito árdua, né, fragmentária, venho tentando buscar quais são as atualizações dos conceitos do Walter Benjamin que a gente pode observar no contemporâneo, né? E aí, basicamente, os conceitos de reprodutibilidade, de montagem e de uma dimensão tópica no trabalho de arte. Pensando nisso, né, pensando também especialmente em modos de exposição, eu fiz um recorte sobre o trabalho do JR, que é um artivista urbano, autodefinido assim, francês, né? Ele começa trabalhando como pichador mesmo, assim, né? Desde os 15 anos de idade, ele sobe nos topos da cidade de Paris. Estão todos ouvindo? Estava dando um pouco de microfonia. E ele começa a sair dessa experiência de só colocar o nome para pensar na experiência em si, né? A experiência da própria pichação já como performance estética. E aí, depois de um certo tempo, ele está no metrô, ele encontra uma câmera, né, com uma lente de 28 milímetros, e aí ele passa a fazer o registro, né, dessas atividades, né, de pichação, e ele começa a montar um projeto que ele vai denominar Expo des Rues, né, onde ele começa a fazer fotos, né, e ele começa a fixar essas fotos no meio da rua. Ele começa a usar, por exemplo, as paredes lá da Champs-Élysées, né, ele coloca geralmente uma moldura de tinta, ele até brinca, porque as pessoas arrancam a minha foto plotada ali, mas não arrancam a moldura, né? E aí ele vai desenvolver toda uma série, né, de trabalhos e ações pensando no mundo enquanto galeria, né? Esse é o grande mote dele. E ele traz aqui para o Brasil, em 2008, né, para o Morro da Providência, uma série de ações, né, onde ele vai utilizar a favela da Providência como suporte. Antes de prosseguir, né, eu acho que é interessante a gente falar um pouco, né, da história dessa comunidade, né? Eu já falei um pouco da história do artista, vamos falar agora da história do Morro da Providência, né? A gente sabe que é considerado aí, salvo alguma controvérsia de registro, a primeira favela do Brasil, assim como Paris, de certa forma, é um protótipo para todo o modelo de cidade, né, que se fez especialmente no final do século XIX para o XX. A gente pode dizer que as questões que se dão na Providência, elas acabam, de certa forma, né, se repetindo por todo um Brasil também. O Morro da Providência ele tem origem ali no final, em 1897, mais precisamente, quando os soldados que voltam de Canudos têm a promessa do governo, né, de terem residências aqui, porque eles foram vitoriosos na guerra de Canudos, no massacre de Canudos, e basicamente o governo não cumpre a promessa, eles começam a ocupar as encostas do morro. Somando esse processo inicial, a expulsão dos moradores de cortiços, que vai se dar, então, mais alguns anos à frente, na gestão do senhor Pereira Passos, em que 10% da população da cidade é expulsa ali da região dos cortiços, onde você tem a Rio Branco, a Praça Mauá, enfim. Você começa a ter, então, um crescimento dessa comunidade, né? Eles apelidaram a comunidade de Morro da Favela devido a uma planta que havia em Canudos, né, e que acaba dando nome a uma comunidade lá, né, Morro da Favela, e trazem para cá a denominação também. Uma coisa que é interessante, né, que já nessa época, você dizer que ia, né, em 1910, 1920, subir a favela seria, né, uma espécie de comprar um passaporte para o inferno, como diria, por exemplo, a revista Fonfon, que era uma revista da época, né, muito badalada. Enfim,
Quando a gente pensa também assim em ação, né? Eu estou falando de ações no Morro da Providência, né? É uma legenda que vai estar em todas as fotos que eu mostro aqui. Quando você pensa em ação numa comunidade, numa favela, a imagem que vem não é, obviamente, uma ação artística, né? Uma ação cultural. Você vai estar pensando na ação dos fuzis, né? No autoritarismo do Estado, que é uma marca, né, do nosso Estado brasileiro e latino-americano, enfim. Antes de passar as fotos e a mais algumas considerações, eu queria que vocês vissem um vídeo rapidinho, porque o vídeo, de certa forma, complementa a intervenção do artista na comunidade. Eu diria mais que não é uma intervenção, nem só uma ação, eu acho que é uma interação, sabe? Eu acho que a gente pode compreender muito como interação na medida em que ele procura dar voz às senhoras que ele recorta aqui. Marinho, tenho 45 anos, nasci e me criei na primeira favela do Rio de Janeiro, na qual hoje é denominada como Morro da Providência. Me orgulho de todos os passos que dei durante ao longo dos anos dessa favela e da minha idade. A origem minha é da minha família, que também é natural daqui. É difícil uma mãe ir a um lixão catar o resto dos seus filhos. Dói a alma. Dói a alma. Uma tortura iniciada por soldados fardados do exército. É difícil de engolir. Eu choro até hoje a morte deles. Gosto do local e sou apaixonada por isso aqui. Eu acho que a paixão é que me leva a fazer coisas para levantar isso aqui. Levantar o moral, levantar a estrutura, poder dar condições às pessoas que necessitam. A maioria das vezes as pessoas vêm direto à minha porta. Nós nunca tivemos diretamente auxílio do governo. O governo do estado sempre entrou aqui trazendo a violência.
dar sequência, né? Fiz o recorte nesse ponto do vídeo. Falando um pouco mais dessas ações, né? Como que o JR chega aqui no Rio para fazer isso? Ele escuta falar, está lá em Paris, ele escuta falar em 2008 que os soldados, né, que alguns deles, na verdade, que estavam ali no Morro da Providência em 2008, garantindo as obras, garantindo a segurança das obras do então PAC, né, dentro do programa Cimento Comunitário, num sábado à noite, né, eles abordaram um táxi que vinha com 3 jovens, né, descendo de um baile funk, mais uma menina. Os 3 jovens eram o Davi Wilson, o Wellington Gonzaga, cuja mãe, Dona Lilian, né, e o Marco Paulo, cuja mãe, Maria de Fátima, são um desses rostos, alguns desses rostos que estão plotados aqui, né, nos barracos aqui, nessa escadaria da comunidade. E o que acontece? Esses jovens foram apreendidos, sem flagrante, ficaram revoltados com a atitude dos policiais que eles consideraram, dos soldados que eles consideraram autoritária, começaram a discutir, foram parar na delegacia. O delegado, então, achou que, como não havia nenhum flagrante que provasse delito, decidiu liberar os garotos. E os soldados se sentiram desautorizados, ficaram com uma certa raiva, levaram os garotos para uma outra comunidade no Morro da Mineira, onde eles foram brutalmente assassinados. Dias depois, os corpos dos 3 foram encontrados no lixão em Gramacho. E aí o JR escutou essa história e ele, né, ficou super sensibilizado e disse, bom, eu estou com essa série, né, chamada Women Are Heroes, Mulheres São Heroínas. A ideia é dignificar, né, mostrar aí o papel vital que essas líderes comunitárias no mundo inteiro, né, em Serra Leoa, Libéria, Quênia, Camboja, Índia, estão exercendo e como elas sofrem violência, né? Então, eu quero ir lá, quero registrar algumas fotos, quero fazer algumas ações em contato com esses moradores dessa comunidade para que eles possam ter alguma voz, né, num local onde parece que eles aparentemente não têm nenhuma. Ele chegou sem contato com nenhuma ONG, né, não fez nenhum tipo de articulação prévia, subiu, né, a comunidade, encontrou uma senhora, mostrou para ela um livro de trabalhos anteriores, ela disse, olha, acho que é legal você trazer isso aqui sim, porque o que está entrando aqui não é esse tipo de proposta, e acho que a gente precisa discutir isso por aqui. Né. Começou fazendo algumas fotos de crianças. Essa são as primeiras fotos, a primeira que ele registrou. E aí acabou chegando, né, a Dona Maria de Fátima, a Dona Lilian, né, que já eram pessoas conhecidas na comunidade, né, e foi fazendo, então, esses registros, né, lambe-lambe também, afixando-os, né, com a ajuda dos próprios moradores. Essa, por exemplo, na escadaria Dona Lilian Gonzaga, né, ela foi colocada na própria escadaria de onde os meninos desceram para serem levados à delegacia pelos soldados, por exemplo. Então, assim, uma coisa que eu acho que cabe colocar aqui, né, é que o Morro, de certa forma, por uma participação perversa da nossa mídia, por um certo descaso de várias instâncias, ele acaba sendo definido como uma espécie de não-lugar. É lugar para onde você não quer olhar, de fato. Né? Esse recorte dele também me chama a atenção por não ser um recorte glamourizado. Ele está falando de 2008 no Morro da Providência, que era a comunidade, uma das mais perigosas, consideradas uma das mais perigosas aqui na cidade do Rio. Né? Então, acho que é interessante o quanto esse trabalho, o quanto essa reprodutibilidade, essa montagem feita de maneira radical, né, em larguíssima escala, ela dá voz a um epos local, que me parece manifesto na voz das senhoras da comunidade, que têm orgulho de viverem ali, né, que querem, obviamente, condições mais dignas. Né. Ele tem uma parte engraçada, né, na declaração dele sobre essa mostra, em que ele diz, por exemplo, que os traficantes da comunidade ficaram assustados. Pô, tem um cara aqui fazendo foto e tal. Enfim, como é que é isso? Ele disse, não, olha, eu não quero atrapalhar vocês, entendeu? Também não quero, de maneira nenhuma, fazer registros das atividades de vocês aqui. Já tem muita gente falando da violência no Rio de Janeiro. A minha ideia aqui é mostrar a vida incrível que existe nesse lugar.
os relatos dessas senhoras, o que eu vejo aqui, essas crianças brincando, mesmo em meio à precariedade, elas me trazem uma vitalidade que eu quero capturar, que eu quero tornar visível para o mundo, né? Voltando, então, para essa questão, né, do recalque, né, que me parece ser uma coisa que incide sobre a favela, sobre o nosso passado escravagista, sobre nosso passado recente ditatorial, cujos ranços não estão totalmente eliminados, né? A gente tem que trabalhar isso, né, com certeza. Ele consegue, então, dar uma visibilidade, né, mostrar o morro, e talvez fazê-lo olhar para o asfalto, né? Acho que isso é uma operação estética, poética, muito considerável, né? A gente tem, na teoria benjaminiana, propriamente dito, né, nas teses, né, a ideia de escovar a história a contrapelo, né, uma ideia que ele vai colocar no finalzinho do texto da tese número 7. Né, e me parece que, de certa forma, né, o JR ele está invertendo um pouco, ajudando a recontar essa história. É claro que assim, né, a gente tem que saber que quando o Benjamin vai falar lá em 41, né, sobre escovar a história contra pelo, ele está falando isso por uma perspectiva marxista, materialista, enfim, impregnada de elementos românticos, né? O recorte do JR é outro, mas me parece que a gente pode estabelecer uma convergência, né, no aspecto que é utópico desses dois projetos, entendeu? Então, basicamente é isso, né? Essa ação, ela até teve uma contraparte em 2009, né? Ele voltou e ele colocou novamente Lambi Lambi nos Arcos da Lapa, em conjunto aí com a Casa França Brasil, né? Mas, de qualquer forma, a grande impressão, me parece, né, dessa ação é o que ele faz realmente na comunidade, né? Embora ele tenha até convidado, né, as senhoras da comunidade que vieram para dentro da França Brasil, discutiram, né, com os fruidores que vieram, os espectadores que vieram dar uma conferida no trabalho, mas acho que essa questão também de um modo de exposição que radicaliza a possibilidade de montagem, as últimas consequências, me parece bem interessante e uma certa saída, em certa medida, para uma arte que é elitizada, especialmente no Brasil, né? E que acho que essa exposição não espetacularizada, ela é um caminho interessante, entendeu? Para que se possa ter uma possibilidade de reescrita da história, não só da arte, mas das micro-histórias, das micro-narrativas das próprias pessoas. É isso. Você ainda tinha 3 minutos. Agora eu vou passar a palavra para o Diogo. Diego. Eu sempre tenho um problema com esses dois nomes, sim. Não vou ser. Perdão, gente. Eu, antes de começar a fala, só vou pedir ajuda de vocês, que eu vou já começar expondo alguns modelos. Se vocês querem mexer, passar. Eu lembrei um pouco do trabalho do Vic, das fotografias, que ele vai até os pequenos grupos e faz as intervenções. Eu vou ter que só Claro, mexer na internet. Me desculpe. Não tem problema. Todo mundo. Deixa Até eu me engano. Posso dar início aqui? Pode. Você tem bastante tempo. Somos Tranquilo. 2, somos 3. Então, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo... Agradeço estar aqui também. Antes de falar exatamente sobre esse trabalho em especial, né, que é a história da história de qualquer um versus a história de todos, eu acho necessário apresentar um pouco do projeto concreto pensado, cujo esse trabalho que vocês estão aí manuseando, passando, faz parte, né? E o projeto concreto pensado, ele é o meu projeto de tese agora de doutorado,
e ele teve início na dissertação de mestrado, né? E nessa dissertação de mestrado, que o título também é uma loucura, assim, que é Inscrição Pública como Manifestação Antagônica no Campo Institucional da Arte, né? Resumindo, assim, qual era o objetivo? Era sair e começar a montar um arquivo, uma espécie de coleta, né, que eu ia fazendo na rua, e tinha, digamos, 3 eixos principais, assim, que eu tentava coletar, assim, fazer esses registros, que era uma poética do dissenso, né? E nisso, então, eu entrava, assim, eu saía em busca de construções, né, que eu poderia encontrar nas materialidades públicas, né, urbanas, cotidianas e contemporâneas, que envolvesse, de alguma forma, 3 conceitos, que seria dissenso, né, ficção e antagonismo. Daí aqui, isso que eu já estou mostrando, é que só voltando antes, assim, fazer a fala para esse trabalho em especial foi muito difícil e, na verdade, está cada vez mais difícil fazer, né, essas falas do projeto para a exposição oral, né? Depois vocês vão entender, porque o que vocês têm na mão é tipo assim uma simulação de uma intervenção, né, Mas, bom, voltando para o projeto, então, a ideia na época era coletar casos, né, que mostrassem essas relações, e principalmente relações que eu chamei de inscrição e de apagamento no espaço público. Daí é que são casos que eu peguei em Vitória, né, que aqui é uma estátua do Getúlio Vargas, está dando para ver e ler, assim, né, onde alguém foi lá e pichou a palavra história, e depois, né, já fazendo uma relação muito bacana, e depois outras pessoas públicas, né, sistemas públicos foram lá e apagaram, né. Aqui embaixo é no Museu do Espírito Santo, onde também teve uma pichação que ficou muito tempo lá, Cadê a Arte, né? E tem uma história muito bacana, mas que não vai dar tempo de contar aqui, mas está na dissertação, para quem quiser, né, online, né? E, bom, aqui eu vou seguindo, tem todas essas referências, e agora, digamos, é a fase mais, é uma das partes mais contemporâneas, assim, atuais do projeto, onde eu estou fazendo essas coletas dessas construções que surgem, né, e que não estão mais linkadas diretamente com a palavra escrita, né, mas com esses elementos dissensuais, assim, antagônicos que a gente pode encontrar nesse meio urbano. Então, também são fotos de Vitória, aqui, para entender, né, um piso onde a pessoa foi consertar e só tapou, né, mas, de alguma forma, quis dar uma continuidade, né, fazer uma continuação dessas linhas, né, tentar harmonizar, né, esse espaço, né, e não ficando tão harmonioso. Aqui é um outro exemplo que são... Isso aqui é também no chão, lá numa obra que acabou, que é aqueles rejuntes para evitar que as placas se desloquem, né? Como é que é? Juntas de dilatação. Só que essa junta de dilatação ela ficou assim, quebrada, né? Então ela não evita dilatação de nada, né? Tipo assim, provavelmente esse chão vai quebrar, né? Bom, e assim vão indo, assim, são vários exemplos que depois vai ter o endereço, vocês podem ler com mais calma, está tudo explicado aqui, eu que estou meio confuso, assim, mas está tudo explicado nesse blog. Pois bem, né, aqui é tipo assim a entrada do concreto pensado. Indo para esse trabalho que eu trouxe para vocês aqui para a gente experimentar, discutir, né, a ideia é que vocês achassem ele na rua. Vamos ver. Assim. Né? Que encontrassem. Isso é uma foto numa lotérica. Né? Então, é que vocês chegassem nesse local, né, encontrassem esse modelo que está aqui, mas tem vários, tem já modelos que foram se desdobrando, né, e, se motivados ou alguma coisa, começassem a manusear eles, né, e abrir, né, para ver o que tem dentro
desse livro, né, de história, né, da história de qualquer um versus a história de todos. Esse é um ponto, digamos assim. Esse é um site, né? O trabalho pode ficar aqui, a pessoa pode verificar, ver o que tem dentro, né, e simplesmente acabar por aí. Só que tem um segundo momento, uma segunda pista que eu deixo ali dentro, né, que é o endereço que leva a esse blog, né, que é, digamos, esse arquivo inicial do concreto pensado, onde a pessoa vai começar a se situar, começar a fazer esse levantamento. Na contracapa desse livro, o que está escrito é o seguinte, né, para quem não teve. História da história de qualquer um, versos, reúne em si um conjunto de impressões e caracteres que sintetizam forças históricas presentes em algumas sociedades contemporâneas. Forças que, ao serem naturalizadas, produzem uma opacidade nas relações e estruturas nas quais estamos submetidos e das quais também somos responsáveis. Opacidade que faz com que o mundo seja feito para qualquer um, mas não para todos. De forma específica, pretende-se apenas como um gatilho, como um objeto, como um momento que gere algum tipo de reflexão e deliberação, sendo agora ativada pelo leitor, né, pelo leitor manuseador que lê essas palavras. Nas páginas e impressões desse trabalho, o leitor manuseador encontra formas de deliberar e agir, de decidir, de perceber a opacidade que atravessa os discursos da arte, da história, da economia, da política, da cultura, da ciência, e assim vai. Na materialidade desse trabalho, o leitor manuseador delibera, abandonando assim sua condição de homolotéricos. Se quiser, pode apagar e arrancar os escritos, pode usar o escrito e escrever a história de todos. Então, isso é o que está escrito atrás. Daí a ideia é que, então, a pessoa, se quisesse, seguisse lá, e daí, sei lá, lendo aqui, fazendo o caminho que ela quiser fazer, chegasse nessa outra aba, que daí sim é o projeto, né? E daí talvez ela comece a entender um pouco de onde que vem esses elementos, né? Então, aqui, daí no início, né, o que eu coloquei aqui nessa segunda página para a pessoa ler na verdade, é um recorte, é um diálogo que está presente no filme No, né, que é o seguinte, é uma fala que começa assim: já vocês têm um sistema em que qualquer um pode ser rico. Atenção, não todos, qualquer um. Não se pode perder quando todos apostam ser esse qualquer um, né? E daí qual é a situação, para quem não viu esse filme, daí já dando aquele spoiler, assim, né? É um momento, esse filme trata de um momento no Chile, né, quando Pinochet faz um plebiscito para ver se continua ou não no poder, né, se vai ser garantida essa permanência ou não, digamos, de forma democrática. E essa fala é justamente quando um dos publicitários que está liderando a campanha dele, junto com seus ministros, diz isso para ele, em última análise: vocês já estão implementando um sistema que não tem como dar errado. Por quê? Porque vocês estão gerando, né, mantém viva essa crença que qualquer um pode se tornar rico, qualquer um pode ascender, mas não todos, né? E esse não todos é um negócio que geralmente fica submerso, né, desaparece. Então, daí chegando para as coisas irem talvez ficando mais claras, né, ou mais opacas, não sei. Aqui a gente tem o mesmo texto, só com um acréscimo, né, que é o quê? Mas no final, né, do Homolotérios pode, por exemplo, escolher entre os tipos de capas a serem usadas na intervenção. Capa dura, que oferece mais resistência e persistência, mas demanda mais tempo de construção. Capas leves, de rápida impressão, mas menor resistência e persistência, de caixas e assim por diante, né? Se quiser, o leitor, e agora o escritor, pode apagar e arrancar o escrito, pode usar o escrito e reescrever a história de todos. Daí, qual é a ideia assim, inicial desse trabalho? É literalmente servir como um gatilho, né, como uma espécie de caminho assim, que a pessoa vai indo para cair num tipo de armadilha, né? E aqui ela começa a ver, né, que, na verdade, ela pode, se quiser também, participar do projeto e dar continuidade. Entendeu? Por quê? Porque daí aqui eu deixei junto no site 3 versões
as versões de download dos arquivos, né? Caso, espero que abra agora. Então, abriu, beleza. Então, a pessoa pode chegar em casa e, se quiser, imprimir. Então, aqui, ela de cara já vai ter uma espécie de manual que eu tentei fazer para, né, com as instruções, vá até uma casa lotérica, pegue bilhetes na quantidades que formem 2 centímetros de espessura, imprime, corte a página. Cada página geram 2 capas, assim, até que chega no final, vai embora, né? Deixe de novo o objeto lá e siga o seu caminho. Aqui embaixo tem um manualzinho, né, de tipo como montar, como imprimir, fazendo as partes todas, ou seja, é só botar na impressora e fazer, né? E o que vai ser o livro, né, o projeto da CAP, blá, blá, blá. E o que o livro vai ser em especial? Na verdade, o livro é isso, é pegar esses boletos, né, de loteria, que eu acho que sintetizam assim, simbolicamente e de uma forma muito que é colocada até de forma ingênua, né, tenta se colocar de forma ingênua e simplificada, mas aqui o ponto é que esses bilhetes representam justamente parte dessas estruturas, né, de apagamento, né, na nossa sociedade. Ou seja, isso aqui, né, aqui no Brasil é controlado justamente pelos setores financeiros oficiais, né, a loteria, né, o sistema lotérico, né, é quase assim aquele ponto de esperança que é dado ao sujeito para continuar, né, digamos, fazendo a sua leitura naturalizada do mundo, né? Ou seja, tipo, esse boleto tão simpático, tão coloridinho, tão, né, harmônico, né? Ele, no ponto que eu tentei aqui, né, que o trabalho tenta evidenciar, assim, dessa disruptura, representaria, digamos assim, de forma, sei lá, ficcional, né, dentro da perspectiva lá do Rancière, mas de forma ficcional, essa materialização desse sistema que a gente acaba naturalizando. Então, o processo seria mais ou menos esse. A pessoa pode imprimir, pode fazer, e dentro do... E volta, né? Acaba aqui. E dentro do livro não tem nada... O que tem dentro do livro são isso, bilhetes de loteria. Assim, é só uma tentativa de ressignificação, né, de ressignificação, de uma interferência que faça algum tipo de ressignificação. Acho que é isso. Você ainda tem alguns minutos, né? Uhum. Não, mas eu acho que... É isso? É que, na verdade, assim, essa que é a dificuldade desse... Porque esse trabalho... Por exemplo, falar dessa parte, sei lá, da dissertação, do concreto pensado, seria mais tranquilo, porque ela já foi feita, né, para ser falada, né, para ser explicada. Assim. Esse outro que vocês têm nas mãos e circularam, né, o acionamento dele não se dá de forma... Tanto que até ontem eu estava pensando, assim, tipo, eu tinha pensado em várias possibilidades de imprimir todo esse texto, só distribuir, voltar e sentar, né, ou desde deixar escondido embaixo de alguma cadeira e alguém achar e, de repente... né, porque é por isso que eu estou meio que decidido assim, a fazer cada vez mais essas intervenções. Quem quiser, depois pode mandar e-mail, perguntar. Né, não tem. E é isso, galera. Assim, não tem, é um projeto que está indo. Eu agradeço. Tá andando. Tá andando. Literalmente. Agora tá. Agora eu vou dar a palavra à Ana Tereza. Abrir aqui. Eu lembrei de umas coisas que eu faço às vezes. Depois eu falo com você. Podemos? Peraí, calma. Ah, tudo bem. Você tem abrir bastante aqui. tempo. Ele te Tem. deu 2 minutos. Ele te deu Uau! 5 minutos, então. Então eu tenho... Você tem 7 Eu minutos tenho sobrando bônus. dos Muito 2. obrigada, gente. Pode. Sendo assim, Sendo assim, não vai nem ligar isso. bom, boa tarde. Queria agradecer, né, a oportunidade de
poder falar algumas palavras aqui. Na realidade, esse trabalho é uma tentativa inicial de juntar duas pesquisas. Uma foi a minha no mestrado, eu fiz uma dissertação sobre a relação do museu e a arte contemporânea observando o Inhotim. E a Flávia, que infelizmente não pôde estar aqui, ela faz o doutorado na Unirio, pesquisando a relação do museu na obra de arte, de que forma os artistas se apropriam da ideia de colecionismo, autoria, entre outros. E aí a gente decidiu assim, tentar propor um olhar sobre as proposições, né, do Paulo Nazaré, partindo de uma obra dele, que é a obra chamada Arquivo, que ela foi resultado da residência dele, da Bolsa Pampulha, né, que é uma bolsa do Museu de Arte da Pampulha, que acontece desde 2003, onde os artistas eles fazem trabalhos que dialoguem com a ideia do museu e com o espaço urbano. Então, essa obra Arquivo, né, eu vou acabar lendo, porque são muitas coisas e eu tenho medo de me perder loucamente por aqui. Então, eu vou lá. Chama-se Arquivo. Uma caixa de madeira com uma prateleira contendo alguns folhetos, 2 catálogos, um tijolo embrulhado, uma placa dizendo Doutor Altair, envolvida por um papel, fitas cassetes, um barquinho e fotografias. A obra é assinada pelo artista fazedor de coisas Paulo Nazaré, Paulo Sérgio da Silva, por batismo, e contém uma organização de propostas do artista concebidas e realizadas à época em que recebeu a Bolsa Pampulha, entre os anos 2005 e 2007. Na época, o Museu de Arte da Pampulha solicitou a doação da obra originada desta residência. Foi assim que Paulo Nazaré, palavras dele, né, construiu um arquivo para abrigar parte da memória dessas ações. Um dos catálogos ali presente, denominado de Catálogo de Projetos Irrealizáveis, essa é a capa do catálogo, né? Então, dentro da caixa tinha esse catálogo e outros, contém desenhos e instruções de obras de arte que tanto podem ser concretizadas quanto apreciadas como obras em si, como uma espécie rústica de gravura que garante a circulação e, ao mesmo tempo, contém projetos cuja concretude, palavras dele, deverá ser realizada no olhar do perceptor. Isso está na própria apresentação do catálogo, né? Então, ele diz, olha, apesar de serem projetos, alguns a serem realizados, ele já acontece enquanto obra a partir do momento que alguém observa o próprio catálogo, efetivando, assim, sua potência como obra na relação com o espectador. Essa apresentação, então, a gente procurou pegar alguns trabalhos, alguns projetos e outros realizáveis, né, assim, que contém no catálogo e desdobrar para a produção dele ao longo dos anos subsequentes. Então, foi um pouco essa tarefa de ver esse catálogo como um próprio arquivo inicial dessas ideias dele que ele vai desdobrar. Algumas proposições já iniciadas apontam para futuros desdobramentos, né? Anos depois, outras ganharão distintos contornos, ações e implicações quando executadas. Como, em 2010, quando Paulo Nazaré se propôs uma caminhada saindo de Belo Horizonte, do Marco Zero da cidade, em direção à Liberdade, cidade localizada na Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais. Neste percurso, silenciou-se do verbo, habitou uma araucária por alguns dias, recolheu alguns elementos e observou o céu ao longo das noites. Ao final, reencontrou a mãe e pediu a bênção. Essa ação estava dentro da residência Terra Una, então foi a proposta dele para essa residência. Só aqui, essa página, né, está dentro do catálogo, e acho que é interessante destacar essa frase de cima, procuro-me. E se eu não tivesse ficado em casa? E, no final das contas, é o que ele vai fazer, sempre buscando uma certa biografia dele, e nesse contato, nessas andanças, na biografia dele, em contato com o outro. Nestes deslocamentos, marcados por ações rituais e ações poéticas, já apontava para questões recorrentes na sua trajetória, o simbolismo das rotas e a reflexão e experiência com a paisagem. Suas caminhadas fazem parte do apresentar-se como objeto de arte. E, ao mesmo tempo, suas escolhas e seu modo de conduzir e documentar o trajeto também são indícios de investigações artísticas que ele propõe. Em andanças com origem em Jacarta ou arredores de Governador Valadares, leva no pé a terra recolhida no caminho pelas entranhas das rachaduras construídas na pele no movimentar-se. O artista conserva ali, na sola que o sustenta, a experiência com o solo.
através dos pés semidescalços, aproxima-se de uma de suas questões mais caras, a territorialidade e as relações de poder e identidade que estão implícitas à mesma. Em 2011, no projeto Notícias de América, durante 1 ano, 1 mês e 1 semana, realizou um trajeto que, utilizando-se por vezes de caronas de transporte coletivo e, no mais das vezes, do caminhar, passou por diversos países da América Latina até chegar aos Estados Desunidos da América. Nessa longa andança, criou situações semelhantes em diferentes espaços. A busca, talvez mais próxima de um encontro casual por um indígena urbano, esteve presente de ponta a ponta no seu percurso e leva a um movimento dual, das paridades com a sua biografia e a biografia da sua família e das diferenças presentes em cada território e nas outras histórias que as pessoas com quem se encontrou carregam. Então, essa imagem, ele vai fazendo essa ideia de registrar ele, a imagem dele de origem, né, indígena, negra e italiana, então, assim, a única origem cartografada, vamos dizer assim, é o italiano, de buscar quem sou eu, né, que pessoa é essa que tem um estranhamento tanto internamente como fora. E aí ele faz esse projeto Cara de Índio, de identificar índios urbanos ao longo desse percurso, que ele sai, né, de Minas, desce até o sul e depois vai subindo até os Estados Unidos. Deixa eu me achar aqui. O apagamento da cabeça, tornando o corpo sem rosto, desaparecida, pois encoberta por terra, tijolo, madeira ou planta, o acompanhou, se encontrando e desencontrando ao longo do caminho. O rosto, que é por excelência o signo da identidade pessoal, se altera e se esconde com elementos da paisagem por onde passa, em uma simbiose com os locais. Remete, talvez, aos apagamentos presentes na memória, seja ela individual ou coletiva. Na viagem pela América, no mais amplo sentido territorial que a palavra alcança, a chegada em terras estadunidenses foi marcada por uma exposição na Art Basel, em Miami. Então, ainda mais uma dessa, do apagamento da cabeça. E é isso quando ele chega, que, na realidade, ele faz esse percurso para chegar nos Estados Unidos. E aí eu lembro um pouco da discussão de ontem, acho que foi o Ivo, que falou, né, brevemente sobre as pessoas andarem de costas na França, no trabalho que ele apresentou, e que talvez o Paulo Nazaré fizesse um pouco isso. E é isso, né? Quer dizer, ele vai apresentando a arte dele na América Latina antes de chegar nos Estados Unidos. Ele fala, eu não vou negar esse território que tem até lá. Então, aparece, né, a Kombi, que é um elemento que ele fala, eu queria levar uma Kombi, e a banana. E a banana, ou musa é o nome científico da banana, esteve presente em toda a sua travessia pelo território latino-americano. É, portanto, um elemento de identificação para esse artista. Uma das familiaridades entre as distintas Américas, que serão uma única em diversos momentos. As fronteiras são revistas, e ele, nascido em Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, de uma mistura de índio, negro e italiano, talvez se torne mais latino-americano do que brasileiro ao final da viagem. Ao mesmo tempo, esta fruta, tão presente no território americano, é também um recurso de ironia, quando associada à imagem de povo exótico, quando Paulo Nazaré se coloca diante da banana, que, metaforicamente, também pode significar, né, um homem banana, um homem bobo, com um cartaz com os dizeres, minha imagem de homem exótico à venda, também falando um pouco do país das bananas, né, República das Bananas e tudo mais. A multiplicidade da significação da linguagem, dos símbolos sociais, associado às palavras, é posto em xeque diversas vezes em sua obra. Aí tem uma outra coisa, que ele, ao fazer essa obra, ele também se coloca o tempo todo como obra, né? Em alguns registros, ele vai se pôr à venda, vai se fazer esse contraponto, né, entre a imagem dele e a imagem do outro, falando um pouco, né, assim, nessa utilização do seu corpo como arte, sinaliza o deslocamento e a percepção do outro. Aguça a curiosidade e, ao mesmo tempo, questiona os rótulos que tantas vezes demarcam a identidade dos que passam, dos estrangeiros e dos viajantes. Tal como fez na Indonésia, oferecendo uma moeda para quem adivinhasse sua origem. Observando suas ações pelo mundo e a coleta de registros de objetos, pode-se aproximar, numa primeira mirada, a prática do Paulo Nazaré às atividades de um etnógrafo.
Porém, o artista não se detém na observação do outro, ele se faz juntamente com o outro. Deste estranhamento, realiza a construção do que se é. Há, em sua prática, uma capacidade de se desconstruir e não se colocar como estrangeiro, já que seus questionamentos, tanto aqui como algures, perpassam pela alteridade. Neste processo, a sua escrita vai lentamente se desvinculando do português. É abraçado por uma família na Guatemala e por lá se estabelece por alguns meses. Estes longos percursos de pés descalços não são estranhados ao serem vistos como propostas artísticas. São, assim, justificados. Em outro contexto, não seria o artista dado como louco, como vagabundo? E aí, nessa ideia de se fazer, né, como objeto, aí essa foto também é muito significativa, o Paulo Nazaré, como no começo do texto, né, eu coloquei que ele se chama Paulo Sérgio da Silva por batismo e Paulo Nazaré como artista fazedor de coisas. Em outros textos ele vai colocar artista Paulo Nazaré como obra. E ele cria, acho que até legal que a gente foi falado isso na mesa anterior, né, dessa institucionalização, ele busca criar desde já há algum tempo o registro, né, de Paulo Nazaré Arte Contemporânea Limitada, onde ele vai utilizar carimbos para registrar essa institucionalização, vamos dizer assim. Havia, porém, um compromisso fixo nessas viagens, para além daquele inicial que mobiliza e que o torna um artista de conduta. Esse termo, artista de conduta, ele vai ouvir na viagem de um rapaz e depois ele vai explicar que a arte de conduta é a maneira que ele escolhe para viajar, seu comportamento, como vai se conduzir. E o compromisso fixo que ele fez ao longo dessa viagem era manter os pés permanentemente empoeirados do chão, levando uma terra a outra através de seus passos. A ideia de permanência em meio a uma atitude de caminhante, errante, soa quase como uma contradição. Conserva no corpo resquícios dessa experiência, de caminhante e de coletor de miudezas da terra. Ao mesmo tempo, em algum momento, juntando aos pés partes de plantas, apaga imediatamente a sua marca deixada na areia, que foi esse trabalho aqui. Quase como quem diz, é a terra que fica, que nos marca, a terra que deve nos marcar. Nesse ponto, a demarcação de fronteiras, o homem marcando a terra, fica sem sentido. O registro do pé, das gentes, dos encontros, das conversas e ações era feito e divulgado por via do blog que o artista manteve e atualizou ao longo do percurso. O artista documentava a obra e, ao mesmo tempo, era essa documentação que, posteriormente, se apresentaria como obra, fazendo da internet um espaço expositivo e de amplo acesso. Então, para cada projeto dele, ele cria um blog. Então, para a viagem, ele tinha um blog onde dá para acessar todo esse percurso, quem ele encontrou, que fotos ele fez, e depois, na galeria que o representa, são vendidas essas fotos que a gente consegue obter pela internet. Nos blogs também ele tem todos os pensamentos, né? Esses projetos que eu estou mostrando pelo catálogo, alguns têm também outros rascunhos no blog. E aí entra um pouco nessa ideia das formas de autenticar. Não sei se... enfim, embaixo, não sei se dá para ler direito, mas está escrito, né? P. Nazaré Edições, Limitada, Belo Horizonte. Então, ele faz, nos folders que ele distribui, nos catálogos, nas gravuras, ele sempre faz questão de colocar ou o carimbo ou esses dizeres dessa ideia de arte contemporânea limitada. Aí, alguns trabalhos dele com relação a essa autenticação, o Aqui é Arte, né, que ele vai dizer que... Eu me perdi aqui. Que a arte vai estar em algum lugar, né? Então, ele vai dizer, o lugar que eu determinar que é a arte. E aí ele tem uma coisa super poética, assim, ao mesmo tempo, e irônica, né? Então, essa é uma que junta bem essa ironia. Então, ele diz, diariamente, com destaque para os sábados e domingos, tem gente pescando na lagoa. Não importa a placa, água imprópria para o consumo. Os peixes estão vivos e as pessoas também. Aí tem o outro, que é Hoje é Arte. E aí, nesse Hoje é Arte, ali embaixo, ele está dizendo, né, todas as ações do dia, as notícias dos jornais locais, né? Então, nesse sentido. E aí, nessa viagem pela América, ele começa a desenhar as notícias que aparecem no jornal. E ele pega todo um relato da viagem a partir dessas notícias.
Esse outro, que é o decreto, que ele vai dizer que a arte... deixa eu achar aqui. Venho nomear, por meio deste decreto conceitual, arte, todas as ações, por mim, realizadas daqui por diante até a data que me bem convier. Então, ele vai fazendo essas autenticações a partir desses decretos e documentos que ele vai criando. E aí, por fim, só para trazer essa aproximação com a exposição, né, que foi falada, ele vai pensar essas formas de expor. E aí, nesse sentido, acho que é interessante pensar nesse catálogo inicial, né, que, por exemplo, a composição com sofás, que ele expõe juntamente com essa obra arquivo inicial, que eu falei lá no começo, ele vai expor na Lagoa da Pampulha. Então, aqui tem o registro, e aqui no catálogo tinha o projeto. Né, assim, então, acho que é interessante ver essa relação do arquivo, obra e a exposição sempre juntas. Aqui, novamente, essa ideia do banheiro público, instalar 50 banheiros improvisados nas ruas da cidade de BH, e, ao lado, um projeto que ele vai fazer para um evento chamado Comida de Boteco, onde ele vai pensar no banheiro como um local de exposição, e ele vai pôr, né, algumas obras, assim, uns folhetos. Esse aqui, tem setinha aqui? Não. Enfim, um deles, deixa um recado de amor. Enfim, aí cada banheiro ele vai organizar de um jeito. Esse aqui também, que é o mercado de bananas, que ele vai pensar na exposição, vai pensar nas mesas, né, de exposição, e vai pôr 2 pessoas para vender banana no espaço de arte, como objeto, né, de arte. E aí as gravuras, também é legal ver o tal do carimbo, né, ali no canto, que ele vai pôr o carimbo e vai pôr a data. E aí, só para finalizar, que acho que é interessante, pensando nessas relações, né, onde que o artista está influenciando o museu, acho que isso foi falado, isso é a ficha da obra, do arquivo. E aí acho que tem 2 itens aqui que são importantes. Um dos itens é o museu perguntando para o artista, desculpa, gente, falei muito perto, sobre a questão conceitual da obra. Fale resumidamente sobre os aspectos conceituais dessa obra. E um outro que me chamou a atenção foi: a obra deverá ser preservada ou deverá sofrer a ação do tempo até a sua destruição? Então, acho que é interessante ver que o próprio museu está pressupondo a destruição da obra, está deixando, assim, abrindo mão do caráter material e está entendendo que, na arte contemporânea, sobretudo, a imaterialidade ela é muito importante. Encerro aqui. Muito obrigada. E é isso. Então, agora estão abertas as perguntas. Ali o Clemente. Obrigada. Obrigado, señor. Bueno, ante todo, quiero felicitar a toda la mesa por las exposiciones muy interesantes, pero realmente no me quisiera referir, acotando además a la exposición de Adalguizo, en relación a la situación que está ocurriendo ahora mundialmente, digamos, hay como una cierta traslación de lo que son los mecanismos habituales o tradicionales del arte que se están corriendo hacia zonas, como diría Fincanclini, no matrizadas, o digamos no reguladas o no consideradas como arte, por este momento, ¿no? Digo, sobre todo, lo que estamos apreciando, digamos, a nivel de toda América Latina, sobre todo, y prácticamente puedo decir de que esta situación surge en América Latina, es de que los artistas se están desplazando desde los telares, desde los cuadros, hacia donde está la gente. O sea, se plantea, ante todo, no hacer arte, sino simplemente son movilizaciones. Claro que después, cuando se revén esas obras, o lo que nosotros estamos llamando obras ahora, uno puede apreciar de que hay elementos de naturaleza estética, como metáfora, como cimorones, como otras formas procesuales del arte, ¿verdad? Y no tiene más remedio que considerarlo como formas artísticas, pese a que contiene elementos políticos y sociales o religiosos, etcétera, etcétera. Sobre todo estábamos hablando acá con el artista
en fin, Argentina, Rosario, en fin, la Hacienda Carnevale, que esto realmente es una influencia indirecta de una obra pionera en el conceptualismo latinoamericano que se llamó Tucumán Arde, del año 68 del siglo pasado. Allá, en esa situación, un grupo de artistas, pintores, profesionales, fotógrafos, entrevistadores, pensadores, se vuelcan hacia una provincia argentina, Tucumán, para denunciar, digamos, todos los hechos que estamos padeciendo la población en aras de ciertas transnacionales de la producción, por ejemplo, del azúcar, así específicamente. Y digo, prácticamente es como una extensión, digamos, de ese trabajo tan genial de hace tantos años atrás, porque realmente lo que ellos hacen es hacer un mapeamiento de lo que estaba ocurriendo ahí, con entrevistas, con imágenes fotográficas, con filmes de Super 8, y todo ese material lo reúne y lo exhiben a fines de año prácticamente tanto en Buenos Aires como Rosario, denunciando las situaciones que estaba padeciendo el pueblo de la provincia de Tucumán, en la Argentina. Bueno, y prácticamente lo que está ocurriendo ahora es nada menos que esto. Yo tuve oportunidad de apreciar este mismo año en Buenos Aires una exposición que se llamó Perder la figura humana, que fue organizado por la red de conceptualismos al sur, y fue una de las últimas muestras, digamos, porque además esa muestra recorrió prácticamente parte de América Latina, y sobre todo registra las actividades de grupos, como el que integra Final Aljizo o el de Tucumán Arde, ¿verdad?, que se han volcado hacia ciertas comunidades específicas, esas comunidades empobrecidas, y han hecho un mapeamiento, un relevamiento, digamos, todo lo que estaba ocurriendo, de cómo hablaban, cómo vestían, cuál era el futuro, de qué comían, etcétera, etcétera, para después ponerlo en la situación pública de que se conocieran como una denuncia de lo que estaba ocurriendo en esas ciudades. Y después de esa muestra, que es digo, tan importante, que registra sobre todo lo que ocurría a nivel de esta forma artística en toda América Latina de los años 80 y comienzo de los 90. Pero afortunadamente hubo otra institución, también de Buenos Aires, que es la Fundación Proa, que hace una muestra que se llamó Acción Urgente, que retoma el tema un poco, ¿verdad?, y lo retrotrae, digamos, hasta la parte de los años 90, hasta nuestra época. Ahí es más apreciable el trabajo fin de grupo como los iconoclastas de Chile, no recuerdo ahora, pero hay por lo menos 5 o 6 grupos muy importantes en Buenos Aires que están trabajando muy seriamente en todo esto, y yo les sugiero de que si van a internet, ahí van a poder encontrar todos estos materiales que son fantásticos. Finalmente quiero felicitar a Final Aljizo y a su grupo, que están haciendo, justamente están haciendo real una premonición de Marcel Duchamp cuando habla de que el arte puede provenir tanto del arte, el conceptualismo anglosajón, como de la propia vida, que es lo que estamos trabajando nosotros, yo me incluyo porque he hecho obras de ese tipo, pero digo, está ocurriendo entonces que se está haciendo que se hace concreto entonces esa aspiración de Marcel Duchamp de que el arte provenga de la vida, y que fue el lema, además, como ustedes saben, del Flux Art, con el arte igual vida, etcétera, etcétera. Y con respecto a la obra del otro compañero, que me gustó muchísimo, Diego Quer, ya nos conocimos, pero me olvidé del nombre. Diego Quer, entonces, él lo que está haciendo es lo que nosotros hacíamos en los años 60 y 70, allá en Montevideo, y que se practicaba, digamos, allá en Buenos Aires también, que lo llamábamos la parasitación. Tomábamos, digamos, los outdoors y los anuncios, bien callejero, y hacíamos y los transformábamos de tal manera que nos obligaba a decir lo que nosotros queríamos que dijera, y no lo que la transnacional bien quisiera decir. Y lo mismo están haciendo ustedes, ¿no? Se están aprovechando de lo que ellos editan y publican para hacer una contrarréplica, una réplica de lo que ellos vienen va sugiriendo, digamos, como
como un estado bien ideal, ¿no? De que todo el mundo se va a enriquecer con eso. Mentira, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Eu que agradeço. Alguém? Cadê? Oi? Não, agradeço muito suas palavras, ficou até muito legal. Mas a ideia realmente é essa, assim, tipo de... Aqui eu não quis... eu tenho tentado cada vez... né, tentar, né, a gente vem da academia, desse esquema de defesa de dissertação, né, depois seleções de doutorado, né, e a fala acaba ficando, às vezes, muito... isso é uma... não é uma crítica, né, cada um faz o que quer, mas a fala fica muito às referências teóricas, bibliográficas, né, e aqui nessa eu tentei tirar toda essa parte, né? Ela consta, está lá no blog, para quem está tudo lá bonitinho. Mas uma coisa que eu queria dizer é que assim essa fundamentação, como o senhor falou, que isso que parece isso que nos é dado por realidade, né? Que nos é naturalizado por realidade, né? Eu gosto, me identifico, sigo muito um conceito do Rancière, que a realidade é a ficção que se acha vencedora, né? Então, é justamente essa ideia que vocês já fizeram, né? Que aqui no Brasil já foi feito também por outros artistas, né? E que eu acho que é isso aí. O importante é tentar mostrar o quanto é também ficcional. Isso aí, o quanto... total. E também, total, né? Total, que está ali. E até essa ideia dos bilhetes, assim, eu não consigo... Eu tentei, mas daí não teve mais nenhuma mega cena durante o processo de produção, porque eu queria muito era registrar o que mais me despertou e me deixou chocado é a fila, né, nas lotéricas, a fila de corpos, né, a fila de seres humanos, que cada vez que tem a Mega Sena, um grande prêmio de loteria, né, formam-se filas que as pessoas ficam, às vezes, 2 horas para deliberar e fazer essa ratificação nessa ficção, né. Então é disso, assim, e essa forma aproveitando assim rapidamente, né, mas até as capas, né, que as capas eu comecei cada vez mais a pensar como modos de estratégia, assim, que teve esse lado da produção que eu não falei aqui, mas que foi muito legal de manipular com esses materiais. O primeiro livro, na verdade, era para ser até apagado, né, a impressão dele, cada vez que tu vai manuseando, a tinta vai saindo e vai tendo esse apagamento. Depois teve uma capa que eu fiz que ela é plastificada, porque eu já achei que, na verdade, o apagamento não está no livro, o apagamento está lá na lotérica, né? O discurso que estão tentando apagar está lá. Então, o livro seria essa inscrição, esse estilete que tentaria cindir esse discurso. Posteriormente, já achei que a capa vermelha já estava over, né, poderia já confundir, né, já desviar a questão do trabalho. E daí eu fiz uma versão que ela é na folha 4, né, que é só pegar os boletos, fechar, adesivar e lançar no mundo de novo, né? E a última, que daí eu esqueci de trazer, mas que era a mais louca de todas, assim, mas a mais trabalho, que já era a impressão direto no boleto, né? Então, tu imprimia a capa e a contracapa, né, já é já é quase um em si, assim, né, já é o trabalho já está ali nessa... Então é isso, né? E relacionar com esses símbolos que são tão comuns para nós, assim, são tão, né, infelizmente naturalizados. Eu queria só, em relação a essa questão da naturalização, acrescentar uma coisa que eu não sei se você viu, mas não sei, eu acho que faz 1 ou 2 anos a Caixa fez uma propaganda sobre a loteria em que um slogan era mais ou menos: perante a sorte todo mundo é igual. E o quão chocante é que um banco estatal tenha a cara de pau de dizer que, bom, todo o fundamento de um Estado democrático e toda, de alguma forma, tarefa desse Estado está totalmente descartada, voltando ao assunto do cinismo de ontem. Bom, já que não tem igualdade mesmo, o que a Caixa pode oferecer para vocês é a sorte.
como o único mecanismo. A gente sugere que você arrisque a sorte, porque a gente não tem nenhuma política pública para propor, além da sorte, que é quase como se a sorte é a única coisa que resta igual, já que isso a gente não pode evitar que seja. Não, é louco, é quase dizer assim, ó, não, o projeto está falido, entendeu? Tipo, essa é como a gente vai... E o pior é isso, e o melhor, o incrível é que é isso, assim, não é uma coisa... Essas estruturas, elas não são naturais. Elas não nascem com a gente, elas não brotam como a grama brota, elas não brotam, elas não voam como os mosquitos, né? Não é uma construção, né? E é isso, assim, tipo, e a gente, né? E tu lê aquilo tão tranquilo, né? Aquilo entra, tipo, que Deus me ajude, né? Que sorte. Verdade. Vou responder aqui rapidamente. Ó. Tem alguém vai fazer uma pergunta agora? Ah, tá. Tem do... Brevemente, então, enquanto ele formula, eu acho que é super importante, né, poder trocar essas impressões, justamente com a dona Graciela presente, né, que fez parte, integrou esse coletivo Tucumã Arte, e esse caráter da arte contra-informacional, né, um serviço contra-informacional. Né, no caso da senhora, do seu grupo, né, denunciando ali aqueles desmandos da ditadura argentina à época, né, e no caso aqui do JR, colocando, né, uma história que não é mostrada mesmo. Essas pessoas, assim, você não vai ver o rosto delas estampados, elas não são o que se busca colocar em outdoor, entendeu? Não é a história que se quer mostrar de fato. Então acho que é interessante, né, uma arte que possa realmente ter essa dimensão, cada uma em seu momento histórico, seu contexto específico, mas eu acho que isso é muito interessante, assim, né, o fato de que essa dimensão utópica ela também ganha alguma realidade na medida em que se mostra, né, aquilo que de outra forma estaria previamente censurado. Só fazer uma pergunta para Ana. Não sabia se era Ana ou era Flávia. Então, Ana, um ano atrás, mais ou menos, eu escrevi um pequeno artigo sobre o catálogo, como é que é o nome? Do Paulo, sobre esse trabalho do Paulo Nazaré, o projeto realizar. Isso. E a minha maior dificuldade. Uma revista portuguesa? Isso. Eu li. Minha grande dificuldade foi achar fonte, né, para conseguir ter um embasamento maior para escrever o artigo, né. Daí minha pergunta vai exatamente sobre isso. Como é que foi encontrar? Porque como o Paulo é um artista ainda jovem, né, existe pouca publicação sobre ele. Então, como é que foi essa busca das fontes? Assim, na realidade, eu acabei lendo o seu texto, peguei o livro, né, que foi editado pela Cobogó, peguei o catálogo, que tem uma página falando sobre ele, do catálogo da Terra Una, tentei algumas informações no site da Jaca, enfim, fui catando as residências que ele fez. Tive a sorte, né, da Flávia, a outra pessoa, por acaso, final de semana, ter estado com ele. Então, assim, eu falei, Flávia, manda aí várias perguntas. E ela falou, Ana, não consegui sentar e fazer pergunta. Eu fui passear com ele, porque ele estava dando um curso em João Pessoa, eu acho, no qual ela foi participar. E eu falei, que ótimo, né? Então, vamos lá. E, sobretudo, os blogs, porque ele tem muita informação ali. Então, assim, acho que não só... Ele não tem uma forma de falar sobre o trabalho dele acadêmica, né? Acho que ele faz uma abordagem a partir dos folhetos. A partir dos folhetos você entende que ele trabalha a biografia. A partir dos folhetos você vai tentando caçar um pouco como é que foi esse percurso dele pela América, de onde surgiu isso. Também fui atrás do Casa Vazia, né, do coletivo que ele fazia parte em Minas. Conversei com um amigo meu que, por acaso, fez parte do Casa Vazia. Fui atrás do pessoal que acompanhou o Pedregulho. Foi assim, meio... Deixa eu caçar por onde esse homem andou, né? Mas tem ainda 1000 questões, porque, apesar dele fazer, embora ele faça esse trabalho, eu até acho que é uma certa catalogação que ele está tendo esse cuidado de fazer, quando ele divide cada blog a partir de um projeto, e ele tem até um blog que são os projetos anteriores aos blogs, assim, projetos antigos, .blogspot.com, sei lá. As datas também não são muito certas, né? Porque embaixo vem Paulo Nazaré, Arte Contemporânea Limitada, 2009, sei lá. E na ficha,
na ficha que eu estou chamando são os folders, tem outra data. Aí você fala, bom, peraí, deixa eu tentar entender, né? Mas acho que aí achei também uma entrevista com Hélio Nunes, que acho que tem muita coisa. No livro ele escreve, ele tem uma entrevista também publicada numa revista. E aí nessa entrevista muita coisa foi esclarecida, assim, sobretudo esses detalhes. Como é que foi a viagem? Você andou a pé realmente o tempo todo? E aí nessa entrevista ele fala que não. Aí outra dúvida para mim é, essa Kombi veio da onde? Que no catálogo você deve ter visto que ele tinha a ideia de pegar um carro Ford, entrar com um carro Ford nos Estados Unidos, E aí ele tenta entrar com a Kombi, com uma Kombi vinda, sei lá, da Guatemala, com um cara que ele ficou morando lá na Guatemala. E aí a Kombi é barrada porque nos Estados Unidos não entra carro velho, sei lá, uma coisa assim. E aí ele compra a Kombi nos Estados Unidos e as bananas também ele queria que entrasse de fora. Mas não, ele compra no porto, lá nos Estados Unidos, enfim. Mas foi isso. Eu falei, gente, eu vou tentar ler porque é muito confuso, né? E ele começa uns projetos numa residência e ele vai levando para as outras. E aí você fica, bom, mas isso foi aonde mesmo? Né, assim, mas, ao mesmo tempo, você começa a ver uma unidade nisso, né? Você deve ter visto também quando você escreveu. Agora, olha, até colaborando, você está falando assim do confuso, eu convivi muito com o Paulo lá em Minas e eu vi uma palestra dele, que ele foi aplaudido de pé, inclusive, em que era uma fala que ele fazia, onde tudo dava errado. Então, as conexões, aí tinha uma hora que ele estava embaixo dessa mesa, plugando as coisas, falando. E então, o Paulo é isso mesmo, e o máximo, assim. E até eu queria só contribuir, mas eu acho que, claro que você sabe, que o mercado de arte, o mercado de banana, eu participei com ele de uma exposição em São Paulo, que ele estava com o mercado de arte e o mercado de banana. E ele não só vende tudo de banana, como bolo de banana, barra de banana e a própria banana, como ele vende arte a preço de banana. Então, ele se apropria de imagens de outros artistas, imprime em papel jornal bem vagabundo, e aí, para minha surpresa, eu fui olhar lá o tabuleiro, né, e encontrei um trabalho meu. Eu disse, olha, Paulo, é meu. E tudo. Ele disse, mas esse você tem que pagar. Aí era tipo R$2, assim. Aí eu comprei até uma pilha assim, para mim, para guardar. Mas é o máximo, porque ele também faz essa brincadeira com o próprio mercado, né, e as obras estão a preço de banana também, é bem legal. Eu acho que essa é uma das coisas interessantes também do trabalho dele, né? Que até a discussão que estava vindo antes, o fora da instituição, dentro da instituição, acho que ele, a partir do momento que ele fala Paulo Nazaré, Arte Contemporânea Limitada, ele já está assumindo a instituição. A partir do momento que ele adota um nome que vem da avó dele, né? Ele já está se colocando institucionalizado, seja por um sistema que ele está ali criando, né, a partir dos decretos, a partir do que é arte, a partir do hoje é arte. Mas acho que é isso, não há ingenuidade. Acho que isso é uma coisa, acho que isso é muito importante. E a própria caminhada dele até os Estados Unidos, pensando um pouco no que o Gerardo Mosqueira fala, né, do latino que não dialoga com o latino nem com o africano, que se a gente vai pegar um avião para ir para a África, a gente vai passar pela Europa, e que isso, de alguma forma, reverbera, né, acontece na arte também. Vide aqui no Brasil a Casa Daros, né, assim, acho que é um exemplo muito importante, uma instituição que expõe a arte latino-americana que vem da Suíça. Quando Paulo ele diz, eu não vou entrar na Europa antes de atravessar a África e eu não vou entrar nos Estados Unidos antes de atravessar a América Latina, ele está, de alguma forma, desconstruindo essa hegemonia que prevalece no mundo da arte, né? Que fala, isso é arte contemporânea, e que determina o que é arte contemporânea com um discurso universalista. Acho que isso é muito importante. Então, embora ele tenha essa figura do sujeito que anda de pé descalço, chinelo e tal, não há, né? Essa figura é totalmente desconstruída por ele mesmo, pelo que ele apresenta de obra. Inclusive, ele diz que, não sei também até que ponto aconteceu efetivamente, que ele não lavou os pés até chegar nos Estados Unidos. E que ele levaria a poeira toda, enfim, as marcas do trajeto. Não sei nem se eu posso responder, deixar os outros A gente tem só mais essa pergunta e a gente vai encerrar
Não, desculpa. Adalgiso, queria te fazer uma pergunta, cara. Bom, com todo respeito ao que você já pesquisou, mas eu queria colocar uma certa provocação aí, que é a seguinte, uma provocação meio crítica, assim. Bom, lá em Vitória, de onde eu venho, tinha um projeto de um prefeito chamado Vitória de Todas as Cores, que era um projeto que uma equipe ia nas comunidades, assim, nas favelas, e pintava as casas com cores muito vibrantes, assim, sabe? Vermelho, laranja, verde-limão. E aí você passava de carro em algumas avenidas e você via a favela totalmente colorida, né? Ao mesmo tempo, em meados de 2000, assim, a prefeitura de Curitiba, ela tinha um projeto que ela levava os profissionais da área de educação física, pessoas que trabalhavam com arte e educação, levavam essas pessoas para as favelas no verão. Então, elas faziam programas de recreação, de esporte, e para evitar que essas pessoas descessem para as praias por conta do aumento do número de turistas, etc., né, para não haver esse conflito, enfim. E aí, quando você colocou esse trabalho do JR, me lembrou um pouco do que eu pesquisei no mestrado, que era um fotógrafo português chamado Cristiano Júnior, que ele fez fotos de escravos urbanos no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Ele levava os escravos para os estúdios, arrumava os escravos, ajeitava uma certa posição que ele queria retratar, tirava as fotos e transformava essas fotos em cartões postais. E os estrangeiros, quando vinham para o Brasil, levavam esses cartões postais com as fotos desses escravos. E aí eu fiquei pensando, enquanto você mostrava, né, os trabalhos do JR, o quanto que essas coisas todas também me parece que estão ali no trabalho dele, de uma certa maneira. Porque eu acho que é uma linha muito tênue o que a Prefeitura de Curitiba, a Prefeitura de Vitória e o Cristiano Júnior faz com o que o JR faz. Parece que tem uma divisão que é muito difícil da gente perceber, talvez, o que tem por trás disso aí, sabe? E talvez a gente caia numa certa... Desculpa o termo, tá? Talvez possa ser um termo ofensivo, mas numa certa ingenuidade de achar que o JR está contribuindo para uma emancipação da periferia. Eu, particularmente, acho que não. E eu acho, inclusive, que o que fica é o trabalho do JR, que certamente ele publicou em livros, em catálogos, né? E se a gente voltar naquele lugar, hoje, talvez isso tenha se virado poeira, sabe? A passagem dele por lá. E tem também uma coisa que me incomoda profundamente, que é essa questão meio paternalista, sabe? De um poder instituinte que ele é sutil e ele é travestido por uma falsa impressão de colaboração, sabe? Por conta de um afeto que eu tenho dúvida nesse afeto, sabe? Dessa coisa de você se solidarizar por uma história trágica, mas, ao mesmo tempo, você faz disso um dispositivo para o seu trabalho e que é um trabalho que muitas vezes só diz algo para você e as pessoas acabam acreditando um pouco nesse discurso e caem nessa também, digamos assim, né? Por isso que eu acho que é muito tênue, sabe? Pô, mas tem a visibilidade, né? Mas qual é o preço que se paga pela visibilidade daquelas pessoas
que sofreram a perda dos filhos, etc. Entendeu? Então é só uma colocação mesmo. Obrigado. E não tem. Acho que a sua colocação ela é bem feita, né? Eu vou tentar ser bem sintético, porque a pergunta é um pouco longa. Mas, basicamente, ele não nutre a ideia, a ilusão de que a arte possa mudar o mundo. Ele acha que a arte é uma maneira de repensar o mundo. E ele deixou um núcleo lá. Existe um núcleo na Providência, né, formado por essas senhoras líderes comunitárias, a partir do trabalho que foi realizado ali em conjunto. Entendeu? Então, realmente, assim, não há a ideia de uma romantização do morro, né, e nem a pretensão de que o mero registro, né, dessas imagens e sua exposição possa emancipar a favela, né? A gente está falando de um processo de 500 anos de racismo, né, de escravidão, de 400 anos de escravidão oficial e, mais recentemente, de favelização no último século, né? Então, obviamente, não dá para mudar, né, de uma hora para outra. Mas é interessante, sim, o fato de que você possa conferir voz. O trabalho não faz sentido sem o vídeo, por exemplo. Entendeu? Se ele não tivesse feito o vídeo ali, você teria um certo prejuízo, porque não teríamos acesso às vozes, né, das senhoras ali para poderem comunicar aquele orgulho delas de pertencer ao local, da precariedade, da violência, né, de toda uma série de fatores que são negativos, assim, entendeu? Mas não posso me alongar mais. Então, depois a gente continua, a gente vai tomar um café lá fora agora, fazer um intervalo. A gente tem 10 minutos de intervalo por conta do nosso debate. Vocês tiveram tempo de sobras, faltou tempo. Então, né? Então, gostaria de agradecer. Por favor, retornem para a nossa última mesa do dia. Então, deixa eu te falar.